De onde surgem as grandes ideias? Esse é o tema do Cidadania que começa agora. Criatividade, inovação e ciência são temas de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com Larissa Santos. Ela é doutora em astrofísica pela Universidade de Roma e professora no Centro de Gravitação e Cosmologia da Universidade Chinesa de Yangzhou. Falei certo? Yangzhou. Yangzhou. É uma pronúncia um pouco difícil. Vamos lá, Larissa. De onde vem essa sua ideia? A Larissa escreveu um livro que tem justamente o nome que é o nome da nossa entrevista. De onde surgem as grandes ideias? Por que escrever um livro sobre criatividade, você que é uma cientista? Primeiro que criatividade é a semente da ciência, né? Nós precisamos ser criativos como cientistas. Mas a ideia do livro surgiu justamente na divulgação que eu faço de ciência nas redes sociais. E os meus seguidores, eles têm sempre muitas perguntas a respeito do processo criativo na ciência e têm uma ideia um pouco equivocada desse empreendimento científico. Então, eu quis desmistificar algumas ideias que as pessoas fazem da ciência. É um livro que trata de vários assuntos, mas sempre com o pano de fundo da ciência. Então, essa foi a minha primeira ideia em escrever o livro, explicar um pouquinho como o empreendimento científico acontece. Você, no começo do livro, você fala justamente sobre o que é, né, o que são as ideias. Existem alguns conceitos que são muito parecidos, mas têm diferenças. A gente fala de descoberta, invenção, ideia, inovação. Como é que eles se diferenciam e quais os pontos em comuns que esses conceitos têm para a gente clarear aqui para as pessoas? Eu acho que todos os outros conceitos vêm do conceito de ideia, é um guarda-chuva. Aí, a partir do conceito de ideia, nós temos a descoberta, que é uma descoberta a respeito de um fenômeno natural ou a respeito de alguma coisa, você descobre. E a invenção, você usa os fenômenos naturais para inventar alguma coisa, um instrumento, um aparelho. E a inovação já é o passo seguinte. A inovação precisa que essa descoberta ou invenção seja aplicado na nossa sociedade com o desenvolvimento de alguma tecnologia. E aí a gente parte para esse conceito de inovação. Bom, você, no seu livro, você coloca esse porquê, né? Esse passo a passo de como chegar a essas grandes ideias, trazendo pelo olhar da ciência, né? Daí vem justamente essa junção de criatividade com ciência que você já traz aqui para a gente. É importante trazer esse ponto porque às vezes as pessoas associam a ideia de criatividade a outros campos, como por exemplo o campo da arte, que também tem um diálogo permanente com a ciência. Agora você vai trazendo aqui não uma fórmula, mas várias atitudes, várias ações que podem propiciar o surgimento dessas grandes ideias. E você começa falando justamente de lugares propícios para a criatividade. Que lugares são esses? Para você ter um processo criativo, para você ter criatividade, que é o que todo mundo quer hoje, é um ativo muito importante na sociedade que a gente vive, o ambiente que a gente frequenta é muito importante. Tanto é que nós sabemos que um grande número de patentes registradas vem das universidades federais brasileiras. Então, o ambiente no qual você está inserido ajuda muito nesse processo criativo. Grandes cidades, até também as relações interpessoais, que está muito relacionado com o ambiente que você frequenta. Então, isso é um ponto-chave para se ter boas ideias. E, dando sequência, você fala também da importância da curiosidade. Aí a gente já começa a ir para um campo que a gente vai chegar um pouco mais adiante, eu vou guardar aqui por enquanto, não vou nem comentar. Mas como é que se fomenta essa criatividade, essa curiosidade? Qual a importância da curiosidade de perguntar dentro desse contexto em que as pessoas querem buscar, ter grandes ideias, serem mais criativas? A gente nasce curioso, eu acredito.
A gente vai talvez perdendo um pouco essa curiosidade com o decorrer dos anos, a gente se envolve muito nos nossos problemas diários e esquece um pouco de olhar para a natureza. A curiosidade, ela é extremamente importante, fazer perguntas a respeito do mundo que nos cerca. A criança faz muito isso e a gente vai perdendo isso no decorrer do tempo. Então, a curiosidade, para mim, é a mola propulsora de todas as grandes ideias. Tem uma frase que os professores sempre falam, que eu acho que é muito válida: não existe pergunta errada, o errado é não perguntar. Então, faça muitas perguntas a respeito das coisas, tente compreender o mundo ao seu redor. Eu acho que isso vai te dar boas ideias, manter um olhar curioso para a natureza. Essa mudança que a gente vai tendo no nosso comportamento ao longo do tempo, né, e de ir perdendo essa curiosidade que é tão forte quando estamos no nosso período da infância, como que a gente faz para recuperar um pouco isso e para não perder essa curiosidade tão latente que é tão importante, que é como as crianças descobrem o mundo e a gente precisa disso para desenvolver a criatividade? Olhando um pouco mesmo para as coisas ao redor e percebê-las, não só olhar, mas percebê-las. A gente fica, acho que, muito preso no nosso dia a dia, nos nossos problemas cotidianos e esquece de olhar para a natureza. Eu conto até uma história no livro do carrapicho que gruda na calça do engenheiro e, a partir disso, ele desenvolve o velcro, porque uma coisa simples que aconteceu em uma caminhada na natureza, ele percebeu que ele podia desenvolver algo que poderia ser útil. Então, essa curiosidade de entender como o carrapicho funciona, como ele gruda na calça, fez ele desenvolver o velcro, que o maior comprador do velcro no fim do dia foi a NASA. Então, essa curiosidade que é muito importante, a gente tem que estar com o olho muito atento sempre para a natureza, para as pessoas, porque a gente aprende muito com outras pessoas também. Então, curiosidade a respeito das outras pessoas é muito importante. Agora, você comentou essa descoberta, né, do velcro no engenheiro, quer dizer, foi a mera curiosidade dele entender como é que aquele carrapicho gruda na calça, pesquisou, desenvolveu o velcro e acabou sendo uma inovação que está aí, está no mercado, hoje tem, né, larga utilidade. Tem o tempo, o timing que você também coloca em um dos capítulos do seu livro. Parece que nesse caso foi a ideia certa no momento correto e teve sucesso, teve uma aplicação muito grande. Como é que fica essa questão do tempo, a hora certa de você trazer uma ideia, né? Como é que você trata desse ponto, assim? Nós temos sempre que entender o que está acontecendo dentro da nossa área de pesquisa, por exemplo, ou da nossa área de atuação. Olhar também um pouco porque as pessoas estão olhando, claro, sempre tendo a mente aberta para tentar entender coisas diferentes e buscar coisas diferentes, mas olhar o que está sendo feito. Porque um exemplo que eu dou também é sobre o Leonardo da Vinci, que lá no século XV fez um protótipo de helicóptero. Mas o mundo não estava preparado para isso ainda, claramente. Nós estávamos na época, né, das grandes navegações e ninguém estava pensando em helicóptero ou um objeto que voasse. Então, claro que não foi para frente. Então, a gente tem que pensar muito nesse timing mesmo. E isso acontece em vários momentos da história da ciência. Por isso que a ciência é muito importante para observar esse desenrolar de ideias e inovações. É um pano de fundo bastante interessante. O próprio Einstein teve uma ideia muito interessante no tempo dele, que foi descartada e mais tarde foi retomada e hoje a gente usa no modelo padrão da cosmologia, por exemplo. Bom, nesse ponto, você também cita, em vários pontos do livro, né, o que é da sua área de atuação, da sua área de estudo, da astrofísica, da cosmologia, alguns pensadores que tiveram ideias sobre, por exemplo, o centro do universo, se era o Sol, se era a Terra, e às vezes, em tempos diferentes, foram incompreendidos, como aconteceu com a ideia, com a invenção, né, ou o protótipo do helicóptero que Da Vinci fez no século XV. Estar muito à frente do seu tempo pode ser um fator negativo, pode ser um fator de dificuldade para um cientista, um pesquisador, um artista que tem ideias, às vezes, muito boas, mas
está muito adiantado no tempo e elas não conseguem ser implementadas, às vezes nem compreendidas pelas pessoas? Pode, eu acho que pode ser um ponto negativo, sim, porque acabam sendo esquecidas essas ideias. A questão, por exemplo, do Copérnico, que falou que o Sol era o centro do universo e não mais a Terra, como se acreditava antes, ele é considerado hoje o pai do heliocentrismo. Mas lá na Grécia Antiga já tinham outras pessoas que falavam sobre essa ideia, mas hoje elas são esquecidas. Então, hoje é considerado que Copérnico, que teve essa visão, porque ele também teve uma justificativa, uma visão um pouco mais matemática do assunto, e os outros ficaram sendo conhecidos como Copérnico do tempo deles, e não o contrário. Então, é muito importante você ter um timing também. Se você estiver muito à frente do seu tempo, sua ideia pode ser esquecida. Agora, as grandes ideias, a criatividade e até a capacidade de inovação, elas não surgem assim do nada, né? Todos esses nomes que você trouxe aqui na nossa conversa, as pessoas que nós citamos aqui, são pessoas que dedicaram muito tempo ao estudo, à pesquisa, para chegar a essas ideias. E esse é um dos pontos, né, um dos capítulos do livro, a busca pelo conhecimento. A gente tem uma ideia, a gente até me incluo nessa também, quando eu era mais nova, tem uma ideia errada, equivocada do empreendimento científico. O pessoal que me segue lá no canal também, eles sempre perguntam e acham que os cientistas são gênios solitários, que no momento de eureka tem grandes ideias que mudam a humanidade. E não funciona assim. Até como a gente aprende na escola, a gente aprende, por exemplo, equações de Newton. Vai lá o professor, em uma aula, passa tudo. Como se Newton tivesse sentado ali em 5 minutinhos, resolvesse todas as equações. E não é assim que acontece. As coisas demoram muito tempo, o desenvolvimento das ideias demora muito tempo, eles não são gênios solitários, eles têm interação com seus colegas, com seus pares. Newton escrevia muitas cartas para os outros cientistas da época, Einstein tinha interação com vários também de seu tempo. E o Einstein, por exemplo, a sua maior teoria, mais aclamada, que é a teoria da relatividade geral, que nos fornece um framework matemático para lidar com os objetos no universo, ele demorou 10 anos para chegar nas suas equações finais. Depois de muito trabalho, eu digo trabalho, suor e lágrimas, ele desenvolveu e chegou nas equações finais da teoria da relatividade geral. E quando a gente está na universidade, em uma tarde, a gente chega nas equações de Einstein. Então, isso dá uma falsa percepção de que essas pessoas foram gênios solitários que, em um momento de eureka, tiveram essas grandes ideias. E não é o que acontece. Então, eu tento desmistificar um pouco no livro essa ideia do gênio solitário na ciência. E a ciência é para todo mundo. Esse é um ponto importante. Eu estava ouvindo você falar e pensei justamente nisso. Eu queria que você desse uma palavra sobre isso. Você é uma jovem cientista, né? A ciência, ela vem sendo ocupada cada vez mais também por mulheres, por pessoas jovens. E existe também um certo mito, um certo distanciamento das pessoas que acham, não, ser cientista não é para mim. E o ponto é justamente esse, as pessoas estudarem, entenderem que a persistência que vai levar a essas grandes ideias e ao trabalho científico. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, principalmente para os nossos jovens, para os nossos estudantes que estão pensando em seguir uma carreira na ciência. Eu queria que você falasse sobre a importância disso e quebrar um pouco desse mito de que ciência é só para os grandes gênios. Não, a ciência ela é para todo mundo. Então, se você tem vontade de perseguir uma carreira científica, basta isso. A vontade, claro, a persistência, a dedicação, porque, como eu menciono no livro, para ter boas ideias, precisa estudar muito e entender. E a gente tem que também ter a ideia de que a ciência, ela não é feita só de grandes gênios. Né? Claro que tem os grandes gênios, não posso mentir que eles não foram gênios. Einstein foi um gênio, Newton foi um gênio, mas a ciência não é feita só de Newtons e Einsteins, né? A ciência é feita de muita gente, um processo de colaboração enorme atualmente, principalmente, e que cada um dá a sua pequena contribuição, montando esses pequenos bloquinhos, né, um em cima do outro, para que no final do dia a gente tenha esse edifício e toda uma teoria científica com a contribuição
pequenininha de cada um. Então, a ciência é para todo mundo, não é só para os grandes gênios, apesar deles existirem e também, para nossa sorte, alguns deles fazerem parte da ciência. E que todo mundo que tem essa vontade, que vá atrás, corra, pesquise a respeito das universidades e como se pode fazer ciência no mundo, porque hoje, claro, nós podemos fazer ciência de qualquer lugar, então não necessariamente da sua cidade você pode ganhar o mundo. Isso é uma das grandes vantagens também de ser cientista, que você tem a oportunidade de viajar para vários lugares. Então, se você tem esse interesse, vá em frente. Você está aqui como um exemplo vivo, né? Se formou, você fez o seu doutorado em Roma, hoje leciona na China, viaja pelo mundo, daqui a alguns dias depois da nossa entrevista já está viajando para outras cidades. Isso também ajuda, né, nesse processo criativo. E é importante o que você colocou, os grandes gênios que tiveram essas grandes ideias, claro, cientistas, pessoas geniais, mas que interagiam com outras pessoas. Então, quer dizer, outros cientistas, de alguma forma, fizeram parte dessas grandes descobertas, né? Agora, você está dentro de na área, sua área de pesquisa, sua área de atuação, cosmologia, astrofísica, e essa, naturalmente, é a sua área de estudo. Lendo o livro, percebe-se que você tem a curiosidade de buscar a leitura em outras áreas também. Você cita outros pensadores, Saramago, frases de artistas, né, de escritores, como por exemplo, Saramago. Mas quando você é um cientista, ele vai em busca de uma grande ideia, como você citou, Einstein, que levou 10 anos até chegar à teoria da relatividade geral, existe um propósito específico de buscar aquela ideia ou, nesse processo de estudo, às vezes buscando uma ideia dentro de uma área específica, você acaba encontrando outras coisas? E daí vem, o acaso. Sim, o acaso é importante, ele tem um papel importante. Inclusive, várias descobertas científicas foram feitas, né, foram ao acaso. Mas a gente precisa estudar muito, buscar, tá sempre buscando conhecimento, porque até para você ter a sorte do acaso bater na sua porta, você tem que reconhecer o que você encontrou, né? Por exemplo, a radiação cósmica de fundo, que é uma radiação que vem lá do universo primitivo, que é a radiação que eu estudo, né, dentro da cosmologia, que estuda o universo como um todo, ela foi descoberta ao acaso. Os 2 astrônomos estavam analisando dados da nossa galáxia com radiotelescópio. Eles não estavam procurando especificamente por essa radiação cósmica de fundo, apesar de pessoas já terem teorizado que ela poderia existir. Eles não eram dessa área, mas eles estavam trabalhando arduamente num instrumento, eles estavam buscando sinais da galáxia e calibração de instrumento e, por acaso, eles encontraram essa radiação cósmica de fundo que deu para eles o Prêmio Nobel de Física na década de 1970. Então, claro que o acaso tem um papel importante, mas o acaso só bate na nossa porta se a gente estiver trabalhando duro em alguma coisa. É isso, é estudar, 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 pesquisar, persistir. A inspiração não é 100% do que gera as grandes ideias, né? A inspiração é uma parte disso. A inspiração é uma pequena parte, o resto é trabalho duro. Tem um livro do Stephen King, que eu até cito no meu livro, que eu acho muito interessante, que é sobre a escrita, né? Como as pessoas fazem para escrever melhor. E ele fala que a musa inspiradora dele é um homem ranzinza de charuto que só aparece quando ele está trabalhando muito arduamente. E eu acredito muito nisso. A inspiração vem só quando você trabalha bastante e se empenha naquilo que você está se propondo a fazer. Agora é isso, estudo, muito suor, muito trabalho, muita pesquisa, muita persistência, mas você também cita Domênico De Masi, que fala do ócio criativo. Vamos entender um pouco o que é essa ideia do ócio criativo? O ócio não é não fazer nada, né? Na minha concepção, essa ideia que ele coloca do ócio criativo é você, por exemplo, ter um equilíbrio entre sua vida profissional e sua vida pessoal,
por exemplo, que hoje a gente trabalha muito no automático e vive, né, atolado em coisas para fazer e esquece um pouco da própria vida pessoal. E é nesses momentos que talvez você tenha aquela ideia, observando as coisas ao redor, ter um hobby e ter realmente esse equilíbrio entre sua vida profissional e sua vida pessoal. Mais uma vez eu gosto de citar o Einstein. O Einstein tocava violino nas horas vagas e ele era um excelente musicista. E ele usava esse hobby dele, da música, para também ajudar a inspirar um pouco o trabalho dele dentro da física. Às vezes é justamente nesse momento em que, por exemplo, no caso do Einstein, ele passa de um período de estudo, e aí vai tocar um pouco de violino. Nessa hora que as ideias vão trabalhando, é um momento em que você deixa todo esse caldeirão de informações buscado com muito trabalho, trabalhar sozinho como um pensamento paralelo para buscar e gerar esses insights? Eu acredito que é um momento de amadurecimento mesmo. Igual quando a gente vai fazer uma receita, né? A gente coloca todos os ingredientes ali. Aí, na hora que nós estamos nesse momento de ócio criativo, seria a hora que o bolo está no forno, né? Para sair alguma coisa. Então, eu acredito que sim, que o ócio é muito importante. Eu acho que quem trabalha com programação de computador pode também se identificar com isso. A gente fica horas e horas na frente de um código numérico sem que resolver conseguir o problema. A gente sai para tomar um café, conversa com um amigo, tem aquele insight, pô, é isso que está errado lá no meu código. Então, eu acho que ajuda muito. É um afastamento, né? Às vezes, daquela perseguição, né? Daquela ideia. Bom, eu quero mostrar aqui para as pessoas o livro De Onde Surgem as Grandes Ideias pelo Olhar da Ciência. Larissa Santos, ela traz aqui uma série de ações, de atitudes que ajudam a você encontrar, né, caminhos para desenvolver grandes ideias, não como uma fórmula, né, mas traz esses temas que a gente está conversando aqui na nossa entrevista, justamente para as pessoas encontrarem caminhos para a criatividade. Um ponto bastante importante que a gente não pode deixar passar, o medo de errar. As pessoas, às vezes, por medo de errar, pelo medo do fracasso, deixam de perseguir essas ideias, deixam de arriscar, de ter um pouco de ousadia. Como é que isso atua dentro desse contexto que a gente traz aqui sobre como chegar às grandes ideias? Todo mundo vai errar em algum momento da vida. Então, ter medo de errar não faz muito sentido se você pensar por aí, porque todo mundo vai errar e todo mundo em algum momento já fracassou. Eu já recebi vários nãos na minha vida durante a carreira acadêmica, e isso é comum. Então, a gente normalizar um pouco também o fato de que nós não vamos acertar sempre, que nós não vamos, e que nós vamos receber bastante não durante nossa carreira, em qualquer carreira. Então, a gente normalizando um pouco isso, a gente perde esse medo de errar, porque a gente vai errar, independente se você tem medo ou não. E investigar o erro também. Sim, isso é muito importante. Por que você errou, onde você errou, por que você recebeu aquele não, como você pode melhorar para que talvez numa próxima tentativa você receba um sim. É muito importante você se autoanalisar e analisar o porquê que aconteceu essa negativa e esse fracasso. Bom, só erra quem faz, né, Larissa? Se você não faz nada, fica mais fácil você não errar. Agora, você se permitir fazer e se permitir errar é importante para quem quer chegar a algum lugar. Tem um termo que eu gostaria que você falasse aqui para a gente, serendipidade, que tem um pouco a ver com essa coisa do erro, né? Às vezes, como você citou, os dois astrônomos que buscavam fazer uma investigação e chegaram à radiação cósmica, né? Isso. Essa radiação cósmica de fundo. Cósmica de fundo. Serendipidade, o que é? É exatamente esse papel do acaso nas grandes ideias. Então, talvez, como no caso desses astrônomos que estavam buscando a radiação cósmica de fundo, não estavam buscando a radiação cósmica de fundo, mas encontraram, é a mesma coisa nas nossas vidas, né? O acaso, ele tem um papel importante, que a gente pode ter boas ideias. Estamos buscando por uma outra ideia, perseguindo uma outra teoria ou alguma
alguma carreira, mas de repente abre-se um outro caminho que a gente não esperava. E a gente talvez consiga, nesse novo caminho, ter uma grande ideia ou uma grande descoberta. Então é mais ou menos isso, a ideia, que o poder do acaso também nas nossas vidas. E foi a partir desse poder do acaso, desses caminhos que vão surgindo a partir de muita pesquisa, que você teve a ideia de começar a escrever, porque é uma área que você também está se destacando, já teve até indicação para um prêmio Jabuti, que é um dos principais da literatura, se não o principal da literatura brasileira. Como surgiu para você essa ideia de começar a escrever? Então, é uma a descoberta fortuita, né? Eu comecei a pensar, eu sempre gostei de escrever, eu leio muito, eu sou uma pessoa muito curiosa, todo cientista é muito curioso. Então, eu sempre li muito e li coisas diversas, que eu acho que isso também é muito importante. As pessoas ficam só, talvez, muita gente, apegada a ler e estudar as coisas da sua área somente, mas é importante a gente ter visão das coisas diversas, de áreas diversas, ter contato com pessoas que trabalham em áreas diferentes. Isso é muito importante. Então, como eu sempre li muito, sempre gostei de me informar a respeito de diversos assuntos, eu sempre gostei de escrever, porque eu acho que quem lê muito gosta de escrever. Então, eu sempre gostei de escrever e eu sempre quis comunicar ciência para um público maior, para um público fora da área da ciência. E a primeira forma que eu encontrei de fazer isso foi através de livros, né? Antigamente não tinha rede social, não tinha nada disso. Então, a minha primeira ideia foi foi escrevendo livro, e até porque eu acho um pouco mais fácil do que ir para a rede social. Eu acho um pouco mais difícil fazer isso aqui. Televisão, rede social é mais difícil. Escrever, está lá no seu cantinho, quieta, escreve, entrega para a sociedade e você não se expõe tanto, né? E as redes sociais acaba sendo uma exposição um pouco maior. Então, por isso que eu comecei com os livros de pouquinho e depois fui para as redes sociais. Bom, Larissa Santos, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no Cidadania. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada a todos. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.